Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nós estamos estudando citologia, a composição da membrana celular, as suas funções, e nessa aula veremos quais são as formas de transporte de substâncias através dessa bicamada fosfolipoproteica. Portanto, os tipos de transporte transmembrana. Quer entender esse assunto? Bora lá, vem comigo! E antes de vermos os exemplos de transporte transmembrana, veremos alguns conceitos e princípios básicos que vão nortear todo esse movimento de moléculas. Um deles é o conceito de solução. Solução é a junção, é o conjunto formado por um solvente, que é um líquido ou um meio que dissolva moléculas. E essas moléculas dissolvidas são o soluto, ou formam o soluto. Portanto, solvente mais soluto forma a solução. E as moléculas que se movimentam nos compartimentos celulares estão dissolvidas em um solvente. O solvente é a água, o solvente biológico é a água. E as moléculas que estão ali são chamadas de solutos. Então, olha nesse exemplo, aqui eu tenho dois compartimentos, eu tenho um solvente que é a água e uma substância dissolvida que pode ser açúcar, pode ser glicose nesse caso. Então, o solvente é a água e o soluto é o açúcar. Esse conjunto é uma solução. As moléculas sempre estão em solução e o solvente biológico é a água. Ok? Tudo bem? Em outras situações eu posso ter outros solventes, mas o solvente universal é a água. E o segundo ponto a ressaltar é uma tendência que orienta a movimentação dessas moléculas nos sistemas físicos, inclusive nos sistemas biológicos. O nosso foco aqui são os sistemas biológicos, a célula e a membrana celular. Percebe-se que quando há dois meios com concentrações diferentes de um soluto, o lado A tem mais soluto do que o lado B, portanto a concentração do soluto aqui é maior. A tendência é que essas moléculas se movimentem de onde para onde? Sempre do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Eu tenho movimentação nos dois sentidos, mas eu tenho mais movimentação do lado com maior concentração para o lado com menor concentração. De modo que a tendência é o equilíbrio, a igualdade de concentração. Com o tempo, a movimentação vai causar o que, gente? Uma passagem maior do lado A para o lado B, de modo que eu tenho os dois lados com concentrações iguais. E assim vai se manter, a não ser que seja colocado mais soluto em um lado ou outro, a tendência é que eles fiquem em equilíbrio. É quando você pinga uma gota de leite no café, ele vai se espalhar e vai se diluir. Essa tendência ao equilíbrio vem lá da segunda lei da termodinâmica. Quando você estudar isso em física, você vai dar um pouquinho mais por dentro desse assunto. Essa tendência você vai conhecer lá na termodinâmica, na física, entropia, mas por enquanto entenda isso, que é essa tendência ao equilíbrio. E isso acontece porque as moléculas se movem a favor do gradiente de concentração. O gradiente de concentração é a diferença de concentração. Então, se eu tenho mais no A do que no B, existe gradiente. E se movimentar a favor do gradiente é se mover do lado mais para o lado menos, sempre tendendo ao equilíbrio. Tudo bem? Ok? Moléculas em solução se movem buscando igualar a concentração dos dois lados. E diante disso, existem dois tipos básicos de transporte pela membrana celular. Um transporte chamado passivo. O transporte passivo é aquele que segue essa tendência de igualdade, de equilíbrio. O transporte passivo, ele ocorre naturalmente, ele não gasta energia e ele é basicamente a movimentação de moléculas sem gastar energia do lado onde elas estão mais concentradas para o lado onde elas estão menos concentradas, sempre buscando a igualdade. Exemplos disso, difusão e osmose, que você verá no nosso assunto daqui a pouco. Mas existe um segundo tipo de transporte que é chamado de transporte ativo. É um transporte que não obedece a essa tendência, ou melhor, ele vai contra essa tendência. É como se eu tivesse mais moléculas de um lado e
E as moléculas do lado menos vão se movimentando do lado de cá, aumentando a concentração do lado lá e aumentando o gradiente, aumentando a diferença. Isso não acontece naturalmente, não é uma tendência dos sistemas físicos. Mas isso pode acontecer desde que haja algum sistema imputando, colocando energia no sistema. Sempre que há transporte ativo, há gasto de energia. E nesse caso pode ocorrer um movimento contra a tendência, ou seja, do lado menos para o lado mais. Então, vamos lá, resumindo. Quando as moléculas estão mais concentradas na célula de um lado do que do outro, a tendência é que elas vão do lado mais para o lado menos. Mas quando existe um sistema que imputa energia aqui, é possível fazer o oposto, movimentar moléculas do lado menos para o lado mais. E você verá que isso acontece na célula. E esse movimento contra a tendência natural, do lado menos para o lado mais, só acontece com gasto de energia. Nesse caso são proteínas especiais que queimam energia e fazem essa movimentação. E isso é chamado de transporte ativo. Beleza? Então, conceito de solução, a tendência ao equilíbrio e transporte passivo e ativo. O passivo a favor do gradiente, o ativo contra o gradiente. Ok? Então você viu quais são os princípios e conceitos básicos que vão nortear a nossa... Então, já que vimos os conceitos básicos e o princípio que vai nortear esse movimento de moléculas, vamos a um resumo rápido de quais são os principais meios de transporte através da bicamada lipídica. Lembrando que é importante ressaltar que essa constituição fosfolipoproteica com as camadas hidrofóbicas no interior, lembra disso? As caudas de ácidos graxos no meio e as cabeças de fosfato nas extremidades, tornando essa camada uma camada anfifílica ou anfipática, porque o fosfolipídio tem essa composição, tá? Permite que a membrana consiga se relacionar tanto com moléculas hidrofóbicas quanto com moléculas hidrofílicas. Vimos também que existem dois tipos básicos de transporte: o passivo, que não gasta energia, e o ativo, que depende de energia para funcionar. Vimos que o passivo é aquele que vai a favor do gradiente. Então, vamos lá, um resumo rápido. Essa é uma aula de introdução e nós veremos nas aulas seguintes cada um desses casos aí, tá bom? Então, eu tenho aqui 4 tipos de transporte. Entendendo que esse é o lado externo, esse é o lado interno, esses são os fosfolipídios e essas são proteínas de membrana que permitem a passagem de substâncias. Eu tenho 3 casos de transporte passivo e um de transporte ativo, tá? Nos casos de transporte passivo, sempre a molécula vai do lado mais, do lado menos. Às vezes o lado mais é externo e o lado menos é interno, ou pode ser o oposto. Sempre entenda que no transporte passivo, a substância vai se movimentar de onde ela tem bastante e ela é empurrada para o lado onde a concentração é menor, de modo a tender a igualar os dois meios, tá? Quando a molécula passa do lado mais para o lado menos, eu vou chamar isso de difusão. Quando o soluto, vimos nos conceitos básicos, né? Soluto é a substância dissolvida na água. Quando o soluto vai do lado mais para o lado menos, isso eu vou chamar de difusão. A difusão é essa passagem do lado mais para o lado menos. E eu vou usar como exemplo aqui, olha só, os gases respiratórios, no caso O2. Quando a molécula passa sozinha, por quê? Porque ela é muito pequena ou porque ela é hidrofóbica. Lembrando que o meio da camada é hidrofóbico, eu vou chamar de difusão simples. Movimentou do lado mais, do lado menos. Então a célula tem que o tempo todo trocar substâncias para conseguir manter sua composição interna compatível com a vida. E algumas moléculas conseguem fazer isso sozinhas, sem auxílio de ninguém. O O2 chega aqui vindo do pulmão. Eu tenho muito mais O2 desse lado do que do lado de cá. Ele passa pelo meio do fosfolipídio. Sabe por quê? Porque ele é pequeno e ele é hidrofóbico, ele é apolar. Tudo bem? Difusão simples. Mas quando a molécula passa do lado mais para o lado menos, portanto, ainda é difusão, mas ela não consegue passar pelo meio da bicamada porque ela é ou
muito grande, ou ela é hidrofílica e não tem afinidade com a camada interna, ela passa pelo meio de portões ou proteínas de passagem. Como a difusão é auxiliada, ela é ajudada, ela é facilitada por essa proteína, ela é chamada de difusão facilitada. Em comum, lado mais para o lado menos, exemplo disso, a molécula de glicose. Mas existe um caso especial de difusão que ocorre quando a molécula de água, que está pintada em azul, ela se movimenta do lado mais para o lado menos. Ó, o que tem mais água é o lado de cá. A água está dissolvendo no soluto, então proporcionalmente eu tenho mais água aqui do que aqui. O soluto está mais concentrado aqui, mas quem importa nesse caso é a molécula azul, a molécula de água. Quando quem se movimenta é a água, do lado que tem mais água e menos soluto, para o lado que tem menos água e mais soluto, para tentar diluir o soluto que está aqui, igualando os meios, eu vou chamar de osmose. Portanto, osmose é a passagem da água. Eu posso dizer que a osmose é a difusão da água. Quando quem difunde é o soluto, eu vou chamar de difusão simples ou facilitada. Quando quem se movimenta é a água, eu vou chamar de osmose. Nos casos, em todos os casos aqui, o transporte é passivo. Difusão do soluto, difusão da água, osmose. E eu vou aprofundar esses assuntos na aula seguinte. E quando, olha só gente, quando a célula tem que transportar uma substância contra o seu gradiente, o que isso quer dizer? Que nesse caso eu tenho mais substância aqui do que aqui, a tendência é que ela entre. Só que tem situações em que a célula tem que manter uma diferença, ela tem que aumentar o gradiente. Nesse caso, ela vai ter que jogar a substância do lado menos para o lado mais. Ela vai jogar do menos para o mais contra a tendência termodinâmica, portanto, ela vai depender do quê? De energia. Portanto, quando a molécula joga para o lado que tem mais substância, aumentando o gradiente, o transporte é ativo. Eu vou chamar essa proteína que usa energia para bombear uma substância contra a corrente, é como se fosse... o passivo fosse a água descer da caixa d'água para a torneira. O ativo é a bomba que joga a água do cano para a caixa d'água, contra a gravidade. Quem faz isso é uma bomba. Existem bombas de sódio, potássio, bombas de cloro, bombas de outros íons que fazem o transporte ativo. Tá? Além do transporte ativo, no caso das bombas, existe também o transporte de grandes moléculas em massa, que você verá em outra aula. Mas entenda que, por enquanto, a diferença básica é: o passivo não gasta energia, vai a favor do gradiente, e o ativo vai contra o gradiente, gastando energia. Na próxima aula, ou nas próximas aulas, veremos os exemplos específicos de cada tipo de transporte. Portanto, muito obrigado por assistir essa aula de introdução. Até a próxima. Valeu!